A Judéia era governada por Roma há 2000 anos, na época de Jesus de Nazaré. Mesmo assim, o povo estava sofrendo com o domínio romano. Ocasionalmente, havia rebeliões em pequena escala, mas eram rapidamente esmagadas. No entanto, em 66 d.C., a revolta judaica transformou-se numa guerra em grande escala que durou 4 anos, até que o general romano Tito conquistou Jerusalém, destruiu o templo sagrado e expulsou do país a maior parte dos sobreviventes. Só um posto avançado resistiu aos romanos. Era a fortaleza de Massada, construída no alto do Mar Morto, no topo de um planalto árido e montanhoso. Foi aqui que se desenrolou uma das histórias mais heróicas e incríveis de toda a história, quando um pequeno grupo de fanáticos judeus desafiou o poder de Roma. É uma história que traz uma mensagem especial para nós hoje. Fique atento para ouvir tudo sobre ela. Massada, a fortaleza dos Zelotes. Massada é uma fortaleza natural no topo de uma rocha com vista para o Mar Morto, no extremo leste do deserto da Judéia. Devido às suas características naturais, com encostas íngremes, o local é praticamente invencível. Herodes o Grande reconheceu as características únicas e as vantagens estratégicas desta fortaleza natural, tanto para fins de defesa como de lazer. Ele foi um rei romano da Judéia que governou essa região de 37 a 4 a.C. Queria uma fortaleza, um lugar de refúgio para o caso de os judeus se rebelarem contra ele. Ou se a faraó egípcia Cleópatra, que queria o seu território da Judéia, tentasse mandá-lo matar. Por isso, fortificou Massada com muralhas, portões e torres. Ele também gostava de conforto e, por isso, transformou-a num luxuoso palácio de férias. Foi concebido e decorado de forma elaborada. A área residencial descia em cascata em 3 níveis pela face do penhasco e tinha piscinas, escritórios executivos, grandes casas de banho e até uma sauna privada. O palácio oferecia uma vista magnífica sobre o Mar Morto e o deserto da Judéia. Grandes cisternas foram escavadas na rocha para captar e armazenar a preciosa água trazida pelas chuvas ocasionais. Não foram poupadas despesas. Aqui estava um palácio-fortaleza autônomo, verdadeiramente digno de um rei. Após a morte de Herodes e a anexação da Judéia, os romanos estabeleceram uma guarnição em Massada quando eclodiu a grande revolta judaica, em 66 d.C. Um grupo de judeus fanáticos, conhecido como Sacara, apoderou-se da fortaleza de Massada. Quando os romanos destruíram Jerusalém, todo o país havia sido conquistado, com uma exceção. Massada continuava desafiadora, grande, dura, imponente. Os zelotes consideravam Massada invencível. Estavam confiantes de que a grande fortaleza rochosa, com penhascos de todos os lados, os protegeria sempre. Sentiam-se seguros e protegidos. Massada era o seu cobertor de segurança. Podiam facilmente defender o seu único acesso, um único caminho tão estreito que era necessário caminhar em fila indiana para subir os 400 metros até ao topo. São cerca de 700 degraus ao longo dos 2 quilômetros de caminho sinuoso. Este caminho foi apropriadamente batizado de Caminho da Serpente devido à forma como se torce e zigue-zagueia até ao cume. Assim, a grande fortaleza rochosa, com os seus lados altos e de difícil acesso,
era a esperança de proteção dos zelotas, a sua apólice de seguro para a sobrevivência. Era o local mais forte, mais defensável e mais seguro de todo o país. E assim, confiando que Massada os protegeria, desafiaram o exército mais poderoso do mundo. Durante 2 anos, os zelotes assediaram os romanos com operações de ataque a partir de Massada. Envolveram-se em táticas de guerrilha, de ataque e fuga, de ataque forte, de ataque inesperado, e depois desapareciam. Regressavam sempre à segurança de Massada. E então, em março de 72 d.C., o governador e general romano, Lúcio Flávio, decidiu que estava farto. Ele marchou contra Massada com a sua 10ª legião. Levaram água, madeira e provisões. A 10ª legião estava preparada para um longo cerco. Depois de montar o seu acampamento na base de Massada, os romanos construíram uma muralha de 4 quilômetros à volta da base do Grande Rochedo, para que nenhum zelota pudesse escapar. Os restos do acampamento e da muralha romanos ainda hoje podem ser vistos, uma lembrança da sua estratégia cuidadosa e bem executada. Os zelotas estavam agora confinados à sua fortaleza no topo da falésia. Mas enquanto observavam toda esta atividade do alto, os zelotes não estavam muito preocupados. Estavam confiantes de que Massada poderia resistir a qualquer ataque. A grande fortaleza protegê-los-ia sempre. Os romanos continuaram a sua preparação metódica. No lado ocidental de Massada, construíram uma rampa com pedras e terra batida. Pedra após pedra, eles construíram firmemente sua rampa de destruição. Sobre este aterro, construíram uma torre de cerco. As gigantescas catapultas romanas foram colocadas em posição e não tardaram a disparar enormes pedras contra os zelotes da fortaleza. Estes mísseis, estas grandes pedras, ainda hoje podem ser vistos em Massada. Os romanos subiram então a rampa com os seus arietes e começaram a bater nas muralhas. Os zelotes defenderam-se desesperadamente, mas logo uma secção da muralha desmoronou e foi destruída. No entanto, os fanáticos construíram outra parede de madeira dentro da seção que havia sido destruída e a cobriram com terra. Esta terra era macia e flexível. Por isso, quando atingida por arietes, só se tornava mais firme. Mas Lúcio Flávio tinha um plano e estava preparado. Ordenou aos seus homens que atirassem tochas de fogo à parede de madeira e a incendiassem. Rapidamente, a muralha transformou-se numa chama poderosa. Os romanos regressaram então ao seu acampamento, certos da vitória no dia seguinte. Assim foi na manhã seguinte, pouco antes do amanhecer, naquele fatídico dia de 73 d.C. Os homens de Lúcio subiram a rampa e atacaram através da muralha danificada com as espadas levantadas, prontos para a batalha. Mas não houve choque de espadas, não houve oposição, não havia som. Eles foram recebidos apenas por um silêncio sinistro, o silêncio de um cemitério. O que viram levou-os a cair para trás em choque e descrença, pois ao redor deles estavam os corpos recém-mortos dos zelotes contra os quais esperavam lutar. Eram 960, homens, mulheres e crianças. Os seus corpos agrupavam-se sistematicamente na superfície rochosa. A batalha tinha acabado. Os romanos tinham vencido. Massada caiu. Os seus inimigos estavam mortos, como eles queriam que estivessem. Mas os romanos estavam cautelosos. Não sabiam ao certo quantos zelotes havia. Poderiam estar mais escondidos, à espera do momento certo para atacar? Juntos, os soldados soltaram um grande grito, e ao som do seu poderoso urro, 2 mulheres e 5 crianças saíram do seu esconderijo.
os únicos sobreviventes. Uma das mulheres contou toda a história aos soldados romanos, explicou em pormenor o que tinha acontecido. E foi assim que o historiador Joséfo conseguiu registrar tudo para nós. Depois que o muro de emergência foi queimado e as defesas de Massada foram rompidas, o líder dos zelotes, Eliezer ben-Iá, percebeu que a grande fortaleza de pedra já não os podia defender. Ele sabia que o fim estava a poucas horas de distância. Só havia duas opções. Eles poderiam lutar até a morte, ou podiam render-se aos romanos e tornarem-se seus escravos. Era a morte ou a escravatura, uma ou outra. Mas quando ele revisitou a situação naquela noite, Eliezer ben-Iá apercebeu-se que havia mais uma opção. Se tinham de morrer, podiam escolher o tipo de morte. Podiam morrer com honra em vez de derrota. Reuniu os seus homens e explicou-lhes o plano. Lembrou-lhes a desgraça da escravatura perante os odiados romanos. Eis as palavras de parte do seu apaixonado e famoso discurso. Como há muito tempo resolvemos nunca ser servos dos romanos, nem de qualquer outro que não seja o próprio Deus, que é o único verdadeiro e justo Senhor da humanidade, chegou agora o momento que nos obriga a tornar essa resolução efetiva na prática. Nós fomos os primeiros a nos revoltar, e somos os últimos a lutar contra eles. E não posso deixar de considerar como um favor que Deus nos concedeu, que ainda está em nosso poder morrer corajosamente e num estado de liberdade. Eliezer ben-Iá continuou a falar até que as emoções se exaltaram e o patriotismo se inflamou de tal forma que todos concordaram em aderir ao pacto suicida. Preferiam morrer a render-se. Cada homem reuniu a sua família, abraçou-a ternamente com lágrimas nos olhos e depois tirou a vida daqueles que amava. Depois disso, os homens lançaram a sorte e escolheram 10 homens para matar todos os outros. Cada homem se deitou ao lado de sua esposa e filhos e se submeteu à morte que lhes havia infligido. E os últimos 10 homens tiraram a sorte para ver quem mataria os outros 9. E, finalmente, o último homem incendiou o palácio e morreu pela sua própria espada. Só as 2 mulheres e as 5 crianças escaparam. Assim terminou uma das histórias mais incríveis de toda a história. Mas não precisava ter terminado assim. Existe uma forma melhor de proteção, uma fortaleza mais segura. E isso foi descoberto por outro grande guerreiro que usou Massada como fortaleza 1000 anos antes. O seu nome era Davi. Ele tornou-se o maior e mais amado rei de Israel. David era o humilde pastor que derrotou Golias, tornou-se rei, transformou Israel numa nação, estabeleceu Jerusalém como a sua capital e deu início à Idade de Ouro de Israel. O nome Massada deriva da palavra hebraica Metsuda e significa baluarte ou fortaleza. E parece que Davi visitou a fortaleza no topo do penhasco em pelo menos 3 ocasiões. Possivelmente, a primeira vez que a viu foi quando estava fugindo de Saul, o primeiro rei de Israel, para salvar a sua vida. Saul via Davi como uma ameaça ao seu trono e estava decidido a matá-lo. Por isso, Davi pôs-se em fuga. Depois de se esconder na caverna de Adulão, no sopé ocidental da Judéia, Davi e seu grupo de seguidores foram a Belém para resgatar os pais de Davi de um possível perigo e escoltá-los para um lugar seguro em Moabe, do outro lado do Mar Morto, em Massada. Davi esperava que a sua família ficasse em segurança até que a situação com Saul se resolvesse. Quando regressava de Moabe, Davi procurava um esconderijo no deserto da Judéia, onde pudesse estar a salvo de ataques. Idealmente, um lugar com vista em todas as direções que lhe permitisse ver o perigo a aproximar-se. Então, para onde é que ele foi? Foi para a fortaleza Metsuda Massada.
Eis o que diz o registro em 1 Samuel, capítulo 22 e versículo 4. E levou-os diante do rei de Moabe, e ficaram com ele todo o tempo. Davi estava na fortaleza. O texto diz que, depois de garantir a segurança de sua família, Davi estava na fortaleza. A palavra em hebraico é Metsuda ou Massada. Portanto, mesmo no tempo de Davi, por volta de 1000 a.C., essa grande fortaleza no topo de um penhasco era chamada de Massada. Embora Massada possa parecer um esconderijo perfeito do ponto de vista humano, não era onde Deus queria que Davi ficasse. Por isso, Davi recebeu uma mensagem de um dos profetas para seguir em frente. Eis o que diz em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 5. Ora, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques na fortaleza, parte e vai para a terra de Judá. Partiu, pois, Davi e foi para o bosque de Herete. A segunda vez que Davi e os seus homens foram a Massada foi depois de Davi ter poupado a vida ao rei Saul em En-Gedi, a poucos quilômetros a norte de Massada. Saul andava à caça de Davi, ainda com vontade de o matar. Parou para descansar e adormeceu numa gruta, sem saber que Davi estava escondido nela. Davi e os seus homens estavam escondidos na parte mais interior da gruta. Quando Saul estava descansando, Davi aproximou-se discretamente dele com a sua faca desembainhada. Mas, em vez de esfaquear Saul com ela, cortou secretamente um canto do seu manto real. Davi podia facilmente ter matado Saul, mas preferiu respeitar o rei e poupou-lhe a vida. Quando Saul descobriu o que tinha acontecido, fez as pazes com Davi e regressou a casa. Mas ouça o que Davi faz em 1 Samuel capítulo 24, verso 22. Saul voltou para casa, mas Davi e os seus homens subiram à fortaleza. Enquanto Saul disse que ia para casa, Davi e os seus homens subiram a Massada, a fortaleza. Parece que Davi estava desconfiado e ainda não tinha a certeza das verdadeiras intenções de Saul. Por isso, vai para Massada, Matsuda, a fortaleza, onde sabe que está seguro e de onde pode vigiar Saul, caso este volte atrás e tente apanhar Davi desprevenido. A próxima vez que sabemos de Davi, aqui em Massada, é depois de ter sido ungido rei de todo o Israel em Hebrom. Quando os seus inimigos, os filisteus, souberam disso, conspiraram para o atacar no início do seu reinado, quando ele estava mais vulnerável. Eis o que diz em 2 Samuel, capítulo 5 e versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus que tinham ungido a Davi rei sobre Israel, subiram todos os filisteus em busca de Davi. E Davi soube disso e desceu à fortaleza. Mesmo quando é rei, Davi continua a correr para a fortaleza, para Masada, quando se sente ameaçado e em perigo. Ele sabe que as características únicas de Massada garantirão a sua segurança. Sabe que ali ninguém lhe pode fazer mal. Em Massada ele está protegido. Em Massada ele está seguro. Quando olhamos para Massada e vemos as vantagens estratégicas desta fortaleza natural, é fácil entender por que os zelotes, Herodes e Davi foram atraídos por ela e encontraram refúgio aqui. À primeira vista, Massada parece o esconderijo perfeito para estes homens, confrontados com ameaças militares e perigos durante as suas vidas. Todos eles compreenderam a importância de uma posição defensiva forte. Nesse sentido, tinham muito em comum. Porém, há uma enorme diferença nas suas atitudes. Os zelotes e Herodes confiavam em Massada para os proteger e salvar, enquanto Davi confiava na proteção de Deus. Como é que sabemos isso? Bem, ouçam o que Davi escreveu no Salmo, capítulo 18, versículos 1 e 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, a minha fortaleza. E adivinhem que palavra Davi usou para fortaleza?
Sim, é Metsuda Masada. Davi percebeu que, embora a fortaleza no topo do penhasco fosse importante, qualquer fortaleza construída e mantida por mãos humanas acabará por ser conquistada. Por isso, Davi confiava apenas em Deus como seu protetor último, e não numa montanha ou em qualquer outra opção feita pelo homem. Depois de ter permanecido várias vezes em Masada, Davi apercebeu-se de que, por mais segura que esta montanha rochosa pudesse parecer, só o Senhor Deus era verdadeiramente a sua Masada, a sua fortaleza. E escreveu mais 3 salmos em que se refere a Deus como a sua fortaleza, a sua Masada. Uma vez, num momento de grande dificuldade, quando até os seus amigos o abandonaram, escreveu isto no Salmo capítulo 31, versículos 2 e 3. Incline seus ouvidos para mim, resgate-me rapidamente. Sê para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza forte para me salvar. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, e por amor do teu nome, me guias e me orientas. Ao contrário dos Zelotes e de Herodes, Davi não dependia de uma fortaleza do dia do juízo final quando enfrentava tempos difíceis. A sua Masada, a sua fortaleza, era o Deus vivo. Agora, tal como Davi, os Zelotes e Herodes, todos nós passamos por momentos em que nos sentimos ameaçados por circunstâncias fora do nosso controle. Quando esses tempos difíceis chegam, qual é a tua fortaleza? Onde é que, em última análise, procuramos ajuda? Os Zelotes e Herodes olharam para Masada e viram uma fortaleza física que parecia segura, quase inexpugnável. Porém, a história provou que estavam errados. Davi passou algum tempo na mesma montanha no topo de um penhasco, mas chegou a uma conclusão radicalmente diferente. Davi encontrou a sua proteção não numa fortaleza física, mas na verdadeira fortaleza, a rocha dos séculos, a fortaleza viva, o Deus Todo-Poderoso. Existem alguns desafios, algumas tempestades da vida, das quais simplesmente não podemos nos esconder quando as massadas físicas não podem nos proteger. São as doenças súbitas, os problemas financeiros, a perda inesperada de um ente querido, a traição desoladora de um amigo. Estas tempestades podem invadir as nossas vidas de forma rápida e repentina, ou acumular-se ao longo do tempo, até se tornarem violentas à nossa volta. Quando chegam, ameaçam abalar-nos até ao âmago, e não há lugar onde nos possamos esconder delas. Ou será que não? Davi fala de uma fortaleza na qual nos podemos refugiar. Esta fortaleza é tão forte, tão impenetrável, que a sua proteção garante que não podemos ser abalados, mesmo pela mais feroz das tempestades. Deus é a nossa rocha e o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Podemos correr para Ele quando as tempestades da vida sopram à nossa volta. Eis o que Davi escreveu no Salmo capítulo 71, versículos 1 e 3. Em ti, Senhor, me refugio, que eu nunca seja envergonhado. Na tua justiça, livra-me e salva-me. Inclina para mim os teus ouvidos e salva-me. Sê para mim uma rocha de refúgio, a qual eu possa recorrer continuamente. Tu deste a ordem para me salvar, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Portanto, quando as tempestades da vida chegarem, e você sabe que elas chegarão, encontre a tua segurança na poderosa fortaleza. Esconda-se nos braços amorosos e todo-poderosos de Deus. Então, confie nele para mantê-lo seguro e não se deixe abalar. A fortaleza de pedra nos lembra que também precisamos de um lugar de refúgio, onde possamos encontrar a verdadeira paz e segurança em momentos de estresse e perigo. Nós também precisamos de uma fortaleza que seja forte, confiável e duradoura. Caso você está enfrentando os desafios da vida e está procurando uma fortaleza na qual possa confiar, uma fortaleza que sempre o protegerá e nunca o decepcionará, então eu gostaria de recomendar o presente gratuito que temos para todos os nossos espectadores hoje. Quer aprender mais sobre como unir a família? Entender como ter mais alegria ou como o mundo vai acabar?
Então, eu te apresento a Esperança, uma assistente bíblica virtual feita para te acompanhar nos estudos bíblicos. Fácil como apertar um botão. Agora você pode fazer mais de 10 estudos bíblicos totalmente de graça. E o melhor, tudo pelo WhatsApp, sem sair de casa. Basta enviar pelo WhatsApp a mensagem Estudo Bíblico para o número 12 98200 0062 ou entrar no site www.novotempo.com/estudo bíblico e seguir as instruções. Fácil, não é? Então venha aprender de graça com a Esperança pelo WhatsApp. No fim de cada curso, você ainda ganha um certificado. E aí, vamos aprender juntos sobre a Bíblia? Levar esperança nunca foi tão fácil. Nunca se esqueça de que Deus está com você nos dias bons e nos dias difíceis. Ele nunca o deixará nem o abandonará. Portanto, se você gostou da jornada de hoje amassada e de nossas reflexões sobre a grande fortaleza de pedra e sua mensagem para nós hoje, não deixe de se juntar a nós novamente na próxima semana, quando compartilharemos juntos outra jornada da vida. Até lá, vamos orar ao Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Nosso querido Pai Celestial, o Senhor é nosso Salvador e nossa fortaleza, nossa amassada. Você é nosso refúgio e nosso lugar seguro. Somos muito gratos por ser o Senhor um Deus poderoso e por podermos encontrar segurança e refúgio no Senhor em nossos momentos de dificuldade e durante as tempestades da vida. Tu és maior do que tudo o que vem contra nós ou do que tudo o que se enfurece dentro de nós. Por isso, entregamos as nossas vidas a Ti e oramos para que continues a abençoar e a guiar as nossas vidas. E pedimos isto em nome de Jesus. Amém.